nós vamos conversar com a Marina Buenos Aires, que já se encontra aqui, né, para bater um papo com a gente. Nós vamos conversar, vamos bater um papo, não chega a ser bem uma entrevista. É um bate-papo. É mais um bate-papo mesmo, para a gente entender um pouco mais o comportamento, muitas vezes, dos filhos. Essa semana passada, a gente estava conversando, eu estava conversando com algumas amigas. Primeiro, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Tá? A gente estava conversando com algumas amigas e aí, de repente, as conversas das amigas vêm parar na produção e na produção vem parar no programa. Gera conteúdo, né? Isso é bom, né? É bom. E aí a gente falando, gente, por que que filho muitas vezes tem um comportamento diferente do outro filho? E se fala muito sobre o assunto, mas na verdade ninguém entende direito o porquê. E muitos falam, mas sabe o que é isso? Meu filho puxou o pai dele. Isso não tem nada a ver comigo, foi herdado. Não deixa de ter uma razão, né? né? E aí a gente quer entender melhor realmente sobre o comportamento do filho da gente, das filhas. A gente sabe que cada um tem seu comportamento, tem atitudes diferenciadas, mas esse fato realmente acontece? É herdado? É a genética? Eu queria entender melhor e a gente quer ajudar quem está em casa assistindo o programa. Pois vamos lá. Então, existe sim essa possibilidade de uma hereditariedade de comportamento, sim. Porque existem traços de personalidade que são trazidos de geração em geração, a gente pode até dizer. Né? Então, assim, comportamentos como, vamos dar um exemplo do clássico que acontece hoje em dia, a gente tem muito, que é a hiperatividade, que é o TDAH. Isso é uma coisa que vem de família. A gente tem, quando a gente faz uma investigação, a gente tem que investigar se na família existem casos. Né? Então, esses traços vêm sim. E também existe uma questão ambiental. Né? Nada aparece por acaso. Então, tem a questão hereditária, mas também existe uma questão ambiental. Porque a hereditariedade, por si só, ela vai te dizer que, olha, pode acontecer daquela criança ter um traço depressivo, porque na família existe uma pessoa depressiva, mas isso não quer dizer que ela vai ser, de fato, depressiva. Isso quer dizer que ela tem uma predisposição para, mas o ambiente em que ela está inserida vai influenciar. Porque se eu tenho um ambiente mais equilibrado, certamente vai ser mais difícil esse tipo de comportamento se manifestar. Por exemplo, vamos falar da infância de uma criança. De repente, uma criança provavelmente pode uma mãe não ter tido uma boa gestação. Sim. Ou às vezes acontece de uma mãe ter tido uma excelente gestação e às vezes a criança nasce e provavelmente não vai ter determinados comportamentos, né? Pode acontecer de muitas vezes isso influenciar ou não. Uma gestação influencia também uma boa gestação, ou uma gestação um pouco mais agitada, uma gestação com muito choro, uma gestação mais agressiva. Isso vai influenciar também? Com certeza. A gestação é um período de formação daquele ser humano. Né? Então, todo um processo da gestação vai estar formando o sistema nervoso, a questão da formação física mesmo daquela criança, o que eu consumo, né? Desde a minha alimentação ser saudável até, por exemplo, tem mães que bebem, que não pode, mas aquilo ali traz consequências, com a possibilidade de transtornos que aquela criança possa ter depois. Então, quando a gente fala de um acompanhamento gestacional de qualidade e que você tenha, de fato, uma preocupação com aquele momento que você está vivendo para ser o mais saudável possível, melhor. Pronto. E aí a gente vai falar de comportamento depois que essa criança nasce. Digamos que a mãe não possa mais corrigir o que ela viveu. Mas dali para frente tem muito a se fazer. Tem muito. Somos importante seres falar sobre isso. Com certeza. A gente tem que entender que nós somos seres em desenvolvimento. Sim. A nossa personalidade, nosso comportamento está permanentemente em transformação. Não é porque você é muito rígido em algo que você vai morrer sendo rígido naquilo ali. Sim. Porque a tendência do ser humano é se adaptar, é rever o caminho. Então, do mesmo jeito são as crianças. Até aqui foi muito ruim, às vezes é uma situação de ambiente em que os pais brigam muito ou que não está muito saudável. E agora vai ficar o tempo todo essa criança mais sensibilizada, que chora ou que sofre. Não, tudo depende de como você vai continuar esse comportamento com ela. Então, se eu ofereço carinho, se eu ofereço atenção, se eu ofereço limite, tudo tem possibilidade de melhorar, né? Pronto. E quando a gente fala do herdado, né, seja do pai ou da mãe,
nesse momento, também pode ser trabalhado de alguma forma? Com certeza. Tudo é bom da psicologia é que tudo É que a gente vai longe, né? A gente vai longe, tudo tem condição de melhorar. Tantas pessoas, por que eu tô falando, eu tô tocando muito nesses pontos? Porque dentro de uma casa, às vezes a pessoa tem o hábito de dizer, não tem jeito, né? As pessoas têm muito esse costume, a fala pesa muito. Pesa e tem que mudar essa ideia. E dependendo de quem fala, tem um peso maior ainda. Muito maior. Né? Porque assim, de repente, hoje a gente vive em famílias de pais separados. Sim. E é uma das situações que eu acho que é muito importante de falar dentro desse teu mundo importante da psicologia e principalmente dentro da pedagogia. Porque o que acontece dentro de casa, sim, reflete lá na escola. E vice-versa, né? Sim. E aí a gente percebe o quê? Muitas vezes existe muito essa coisa da culpa. Os relacionamentos não foram bons e dali se estende aos filhos, que eu acho extremamente horrível essa situação. As pessoas não saberem separar que filho é filho e que relacionamento de homem e mulher relacionamento de homem e mulher, tem que ser resolvido independente. Com certeza. Né? E muitas vezes o filho ou a filha vai ouvir a mãe ou o pai dizendo, você puxou fulano. Sabe por que você é assim? Por causa de fulano de tal. Muita coisa enraizada da raiva, da chateação. Isso, de uma certa forma, eu acredito que deveria ser muito trabalhado e entendido para esses pais, principalmente separados, de que eles têm que mudar esse comportamento. Com certeza, até porque, gente, os filhos não tem nada a ver com essa história toda. E quando ele diz, puxou para sua mãe, isso é coisa da sua mãe, tem um grau, um tom pejorativo, né? E isso a gente não pode fazer uso. Isso até caracteriza outro tipo de problema, que é a alienação parental. Sim. Né? Então, a gente precisa entender que aquela criança está em formação, que você tem que fazer seu papel o melhor possível e que você tem uma responsabilidade. E entender também que a culpa que muitas mães carregam, eu vou falar em especial das mães, porque é um público que eu atendo consideravelmente. E que conhece. E que conheço. Então, elas vêm normalmente para o consultório com um sentimento de culpa muito grande, porque elas estão ali dizendo, nossa, meu filho não tem mais o ambiente que tinha antes, ou eu não tenho mais como dar o que eu tinha de tempo, porque agora eu tenho que trabalhar mais, tenho que ficar fora. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa da culpa. Né? Você fez o que podia Você até onde fez deu, o que até onde deu. E a culpa, ela nos atrapalha demais. Porque nos deixa sensíveis, frágeis e muito suscetíveis a serem manipulados por situações que não são legais. Né? Então, quando eu tenho muita culpa, e aí o meu filho diz assim, mãe, porque a gente não sai mais, a gente não vai para um restaurante, a mãe, não, eu tenho que fazer um sacrifício para ir para um restaurante. Nem pode ir, tá indo. Nem tem que fazer esse Nem sacrifício, tem que ser realista. Tem que ser realista. Olha, Pronto. filho, infelizmente não vai dar. Mas vamos aqui assistir um filme nós dois juntos, vamos fazer uma pipoca e a gente fica aqui curtindo o filme bacana. Então tem solução. A gente não precisa entrar na pilha do outro. Mas quando a gente tem culpa, a gente sempre vai ficar se escravizando e fica fragilizado mesmo. A gente fica mais suscetível a passar por esse tipo de coisa, essa situação. Quando você fala assim, o que a gente precisa entender? Por exemplo, a gente falou da questão da genética, né? Que muitas vezes acontece. Às vezes uma gravidez também, que não foi a melhor gravidez, mas também acredito que não tem que ficar se culpando, porém tentando resolver uma situação que com certeza clama todos os dias, né? Porque a vida, a esperança o tempo todo. E a gente tem que estar batalhando por isso, para ambas as partes. E a gente sabe que existem mudanças de comportamento, não tem mudanças de comportamento que muitas vezes não se cabe a um ensinamento, mas às vezes porque é da pessoa. Vamos falar da adolescência. Adolescência. Que é um dos maiores... A gente sorri é pra não chorar, nossa, né? E tá chegando mais cedo, né? Uma adolescência que tá chegando bem precoce. Bem precoce. Mas assim, a adolescência ela é confusa, mas porque a gente também esquece um pouco como a gente foi quando adolescente. Verdade, a nossa mente que tinha ali. Que a gente se questiona muito. Enquanto a gente é criança, eu digo que até os 10 anos os pais são maravilhosos. Sim. A criança olha pra você, maravilha, deusa do universo. Depois dos 10 anos, meu amor, você vira um cão. Desculpa a palavra, tá? E tem aquele momento confuso. Existe aquele momento confuso que o filho vai olhar e vai dizer assim, nossa,
Hoje eu não tô gostando, eu tô odiando minha mãe. É, por aí. E muitas vezes esse comportamento faz com que alguns filhos se culpem. Meu Deus, por que eu tô sentindo tanta raiva, tanto ódio da minha mãe? É uma fase? É uma fase. Então, assim, a adolescência é um período em que eles começam a buscar seus próprios conceitos. Né? Se enxergar. A construir a personalidade deles, assim, olha, eu gosto de rosa e não gosto de verde. Eu concordo com o que tal pessoa diz, eu não concordo com o que o outro diz. Então, eles estão tentando se encontrar. E, normalmente, os pais não são mais o foco central, é o grupo. Então, o grupo, quem é? Os colegas. O que o colega está dizendo que é certo e bom, eles, tá ótimo. Agora, o pai falou, não presta. Mas é uma fase. Então, até os 15, 16, eles vão ainda estar assim. Mas a gente não pode desistir. E são vários pontos, né? Sim. Eu me pergunto, existe a adolescência? E existe aquela fase de depois dos 20 também. Existem mudanças de comportamento, com né? certeza. Até chegar uma fase. Eu digo, da maturidade. A gente tem uns estudos que tem gente que está durando a adolescência até os 40 anos. Eu acredito que até mais. Que ainda estão por aí fazendo... Tem gente que está com 50 e ainda está adolescente, né? Mas cada fase da vida é um momento novo. Então, são responsabilidades novas. Na escola, quando você vê aquela criança entrando na adolescência, você vê que a própria escola coloca uma autonomia muito maior. Eles têm que se virar para fazer uma prova mais elaborada, eles têm que se virar para construir o conteúdo, fazer um mapa mental, fazer tudo muito mais sozinho. Então, assim, é aquele estímulo, um empurrão. Você precisa ser independente, você precisa ser autônomo. E quando a gente está lá com 20 anos, é como se fosse um tapa na cara. Eu digo assim, meu filho, acorde. Ou você começa a correr atrás do que você precisa, ou fica muito difícil. Né? E voltando até um pouco na idade, 16, 17, que é o período que eles estão escolhendo a profissão, a área que vão seguir. E hoje a gente vê um problema enorme nisso, porque as crianças e os adolescentes, eles estão com dificuldade de amadurecer, de entender que eles precisam assumir responsabilidades. E os pais entenderem isso também. Porque a gente vive nesse movimento tão grande de proteção, não é verdade? Que muitas vezes atrapalha. Que atrapalha. Atrapalha e se culpa. Isso. Porque assim, quando você quer... É aquela história do pai e da mãe querendo que o filho seja muito o que ele não pôde ser... Ou que faça... é muito parecido comigo, então... Tem que seguir aquela regra que ele de que, ele já que é tão parecido comigo, vai viver um comportamento, uma situação muito parecida com a minha ou diferente da minha. Porque eu já vivi, eu já sei como é que é. Regras. Então tem que fazer do jeito que é. Olha, não é assim. Eles precisam construir o caminho deles. Eles precisam achar... porque ele vai ser tal curso. Eu digo, mas ele precisa achar sozinho o que é esse curso. Não é você dizendo... que ele vai fazer. Você pode sim dar dicas, pode orientar, levar para conhecer a área de trabalho, o que eu acho riquíssimo, né? Então, tipo, você é jornalista. Meu filho pensa em ser jornalista. Pois meu filho, bora passar um dia ali no meu trabalho para você saber como é que é, para você entender como é que essa dinâmica de fato acontece. Verdade. E é muito bom quando tudo isso acontece de uma forma bem natural. De repente você nem esperava que a pessoa fosse gostar daquilo e de repente ela está escolhendo por conta própria algo que tem muito a ver com o teu mundo, mas de repente nem é o que tu está fazendo. Não. Né? Acontece muito isso e isso é maravilhoso, acredito. Muito bom. Que seja fantástico. E quando a gente trabalha nessa área, né, que eu trabalho também com orientação profissional, é lindo de ver eles descobrindo o caminho deles sozinhos. Você acredita que algo que me chama bastante atenção, Marina, é que nessa pandemia a gente pôde ver grandes revelações. Sim. De pessoas que faziam o que provavelmente não gostavam de fazer, porque o pai provavelmente queria que ela fosse médica, que ela fosse advogada, que ela fosse isso, que ela fosse aquilo. A gente sabe que o mundo da psicologia, por exemplo, durante um bom tempo, as pessoas não queriam como profissão na vida de um filho. Você concorda comigo? Concordo plenamente. E hoje... parece que todo mundo quer que um filho seja psicólogo. Pois é. Dentro da minha família eu quero um psicólogo, nem que seja para tratar a família do outro. Mas eu quero, né? Pra gente dividir, olha, a tua família cuida da minha, eu cuido da tua. Mas eu queria também chamar a atenção para o comportamento das gerações. Existe modelo de comportamento de geração em geração? Ele vai mudando, né? A gente hoje tem uma... Quando a gente compara com a minha geração, a sua geração, com a de hoje... o mundo mudou demais. Sim. Então, até nesse ramo profissional, vamos dizer, hoje a gente tem N profissões que nem os pais da gente têm conhecimento que existe.
Então, quando a gente vai falar sobre essa questão de mudança geracional, é claro que não vai seguir o mesmo caminho. É óbvio que tem outras possibilidades. E a gente não conhece, então a gente tem que parar e tentar conhecer o que essa geração nova está fazendo. Também temos uma geração mais sensível, né? Mais frágil em alguns pontos, exatamente porque não vivem tanto o social, né? Que a gente fala da hereditariedade, mas a gente não pode deixar de falar do quanto as relações sociais são extremamente importantes para a construção de um ser humano. Então, quando eu tenho um filho que a vida dele é só escola, as aulas extra e casa, eu não estou ajudando tanto, sabe? E eu preciso que ele se relacione com os outros, que tem aqueles conflitos que a gente tinha quando criança. Ai, vai descer lá no prédio, vai brincar de queimada, pega uma briga com o outro. Aquilo ali é bom. A gente assim, ai meu Deus, o menino vai só brigar lá embaixo. Vai aprender a resolver os conflitos, vai resolver, né? Os conflitos. Então, a gente precisa oportunizar para essa nova geração essa vivência social que está no simples. Não está em grandes, nossa, vou botar meu filho no curso de relacionamento social. Não, eu preciso que você coloque seu filho vivendo, né? Ai, vai para o shopping, pois vai ali, meu filho, compre a pizza. Mas, mãe, não vou porque eu tenho medo. Não, tem medo não, pega o dinheiro, vá lá. Comprar sua pizza e traga de volta. Pronto, na verdade, esse comportamento de muito mimimi, do medo, muito culpa nossa. Sim. Você fala que a gente não deve ter culpa, mas assim, algumas situações para a gente não viver dessa culpa é se libertar, né? É se libertar, entender que existem situações que a gente nunca vai ser perfeito. A gente precisa faltar aos nossos filhos. Sim. A gente, ai meu Deus, mas eu não posso faltar. Você pode faltar e deve, porque é na sua falta. Até porque isso adoece. Adoece, né? E é na sua falta que ele cresce. Quando a gente vai fazer um estudo de empatia, por exemplo, a empatia ela só é construída a partir do momento da falta. Eu preciso ter a falta que minha mãe faz, a falta que meu pai faz, para eu olhar e dizer assim, peraí, tenho que me virar, tenho que pedir ajuda e valorizar. Então, é uma construção na falta. E a gente, às vezes, só acha que tem que dar, tem que dar, tem que dar. Não tem. A gente tem que deixar, às vezes, sabe? Que nem caiu, meu filho, levante, vamos lá. Ralou, doeu, doeu. Bora lá, vai, vamos em frente. Não. Para, porque todo mundo vai querer ser seu filho. Não. Para aprender realmente. Não, quando a gente ouve você falando como psicóloga, como psicopedagoga, e que você passa essas informações, isso se torna, acredito que para várias mães que estão assistindo o nosso programa, muito libertador. Mas eu quero tem que todos se libertem, eu quero que você realmente, nesse momento, passe essa sensação que você está passando. Saiba que é libertador. Você sabe quantas mães estão assistindo o nosso programa nesse exato momento achando que erraram na educação, achando que não fizeram o melhor que podia fazer, que ainda não estão fazendo, que está faltando dinheiro para isso, para aquilo. Muitas acabam fazendo o impossível para agradar, para colocar diante de determinadas situações que, em termos de comportamento, vai ser um problema no futuro, né? Vai ser um problema no futuro, porque preste atenção. Até para a própria pessoa. Com certeza. Vamos lá. Se eu dou demais, se eu tenho uma condição financeira que não me permite dar tanto, e eu sempre estou passando do meu limite, vai chegar um determinado momento em que esse indivíduo vai sentir falta. E ele não vai saber lidar com a falta, porque nunca faltou. Então, ele precisa entender que falta. Então, meu filho, nós vamos no shopping. Mãe, mas eu quero comprar tal coisa. Não, nós vamos no shopping, nós vamos comprar tal coisa que vamos, faremos o lanche e vamos para casa. É isso, sabe? Esse direcionamento não é maltratar. Isso tira um peso. Que bom. Né? Isso tira um peso, porque eu acho que tem muita mãe andando com um peso gigante na bolsa, eu sabe? Acredito. Aquele peso de achar que está o tempo todo errando, que está o tempo todo fazendo algo. E essa questão, por exemplo, da genética, mas também do comportamento. Podemos no dia a dia, mesmo tendo na genética, o que poderia ser ruim, tem outra coisa que eu acho péssimo, que é muito bom a gente falar. Sabe por que menino é ruim assim? Por causa disso. O bisavô, o avô, fiquei sabendo que o pai também era assim. Essas falas devem ser eliminadas. Eliminadas, até porque, gente, são histórias muito antigas. Calma, não é assim. A gente pode ter uma questão de
Hereditariedade? Sim, existem traços hereditários, com certeza. Mas a gente não pode condicionar o comportamento humano a algo que passou, que não existe mais. Então, o que o vovô fez, o que a bisa fez, ficou lá atrás. A gente está andando para frente, né? Então, eu quero que o comportamento melhore, eu posso tentar construir um caminho para que essa melhora exista. Um exemplo básico, criança adora rotina. As pessoas dizem, mas o menino não gosta da rotina. Não gosta porque ele nunca viveu. Mas a partir do momento que ele vai viver e que ele vê que aquilo ali tem resultado, pode ter certeza que ele vai amar. Porque ele está se sentindo, de alguma maneira, acolhido, protegido e organizado. Quando a gente deixa solto demais, tem a desordem. E desordem não nos traz benefício nenhum. Pronto, então eu vou chamar a atenção agora para a gente pedir agora para a nossa querida Marina, olhando para a câmera 2, passar as informações para aquela mãe que nesse exato momento está tão aflita e que às vezes tem esses comportamentos, como a gente agora há pouco observou, a fala muitas vezes dita e muitas vezes observada e recebida do outro, dói bastante para quem recebe. E, obviamente, essa mãe depois vai sofrer muito também. E não só mãe, eu digo a convivência familiar dentro do ambiente, como você deve se comportar dentro do ambiente para que seu filho vá também ter um comportamento na escola. É interessante que se tenha um olhar também de que teu filho na tua casa é uma pessoa, na escola ele é outro. Né? Às vezes, teve uma vez que eu disse algo para o meu filho que me colocou um ponto de interrogação. Eu disse para ele, olha, o que você não é isso. Como você pode ter esse comportamento? Meu Deus, eu nunca vi você fazendo isso. Ele olhou para mim e disse, mamãe, eu não sou esse santinho que a senhora espera. Ele foi muito claro. Ele, mãe, eu também tenho minhas falhas. Que bom que ele Mas percebe, eu vou não fazer mais dessa forma. Então, assim, eu achei extremamente adulto da parte dele e foi uma porrada em mim. Porque ele quis dizer o seguinte, a senhora pensa que eu sou esse Bruno o tempo todo dentro de casa, eu também sou esse Bruno quando eu não estou dentro de casa. Eu também me irrito, eu também me zango. Você sabe que nesse momento me deu assim um ponto de interrogação onde eu, alguma coisa está acontecendo e eu tenho que abrir os meus olhos para entender. Tem que acompanhar. Né? Tenho que acompanhar. Então, assim, isso é o que muitas mães estão vivendo. Então, eu queria muito que você pudesse, com o teu olhar como psicóloga, como psicopedagoga, passar alguma informação interessante para, de uma certa forma, ajudar como você está ajudando até agora. Uma coisa boa. Então, vamos lá, mamães, acalmem seus corações. A culpa é algo que nos acompanha o tempo todo na nossa vida e a gente tem que saber colocar ela no lugar certo. Em vez de a gente colocar o tempo todo, fazer essa reflexão de onde eu errei, por que a gente não pode pensar em como eu posso conduzir? Como eu posso construir um caminho diferente em que meu filho se manifeste de uma maneira melhor para mim e com a minha família e com o mundo, né? Então, eu acho que se você parar e tentar abrir seu olhar para o seu filho, ver além do que ele mostra ali, superficialmente, acredito que vai beneficiar muito a sua vida. Um outro ponto é mamães de crianças, até mesmo dos adolescentes. Tentem criar um hábito de à noite, por exemplo, quando vai se recolher para dormir, em que vocês normalmente dão boa noite, senta um pouquinho, conversa, puxa assunto de como é que foi o dia. Costuma ser o melhor momento para que a gente consiga ter um diálogo mais aberto com as crianças e até mesmo com os adolescentes. E tenta abrir os ouvidos para escutar de verdade o que está sendo dito. E não julga o tempo todo. Porque quando a gente julga o tempo todo, a gente fecha as janelas, a gente fecha as portas e eles param de se manifestar e a gente deixa de conhecer os filhos da gente da maneira que a gente precisa. Então, tentem fazer isso, que eu acredito que vai ajudar muito. E não se apeguem só a questões hereditárias. Lembre sempre que o ambiente que você proporciona pode fazer grandes mudanças.
Eu acredito muito nisso. E aí, nesse mês, né, que a gente fala muito do autismo, Sim. que a gente fala das crianças especiais, eu acho que é interessante também a gente ter um olhar diferenciado, né? Com Aquela certeza. mãe que não tem um filho autista, poder entender um pouco, os comportamentos são diferenciados dentro das escolas, dos amiguinhos, e ter essa ligação mais com inclusão, né? Sim, uma inclusão, eu até defendo muito essa questão da inclusão, mas uma inclusão em que se fale de fato do que está acontecendo. Né? Às vezes as crianças percebem as diferenças e elas não entendem, porque de fato não são ditas. E quando isso você sabe, porque às vezes as mães sabem do que se trata, que tem uma criança autista, que tem alguns determinados comportamentos, que vai ser mais difícil de condução dentro de sala de aula, a gente pode tentar esclarecer nossos filhos dessa condição. E que a gente tente trabalhar com eles a empatia de tipo, olha, calma, tenta ajudar também, vamos tentar participar de uma maneira mais positiva, em vez de eu ir lá e condenar meu colega porque ele está fazendo aquilo, mas o que é que eu posso fazer para ajudar? De repente, né? ele está tão desinformado, até mais desinformado do que as pessoas possam imaginar. A gente vê muito a conversa ser boa, o comportamento que você deve fazer. Muitas leis são aplicadas e muitas leis são desconhecidas. Sim, com certeza. Né? O que Principalmente dentro de escola. Com certeza, eu acho assim, que existe, a gente hoje, talvez se fizer uma análise, temos uma quantidade enorme de crianças laudadas dentro de sala de aula. Então, não é só 5, 3, são quase a metade. Tem algum tipo de lado. Se não é autista, pode ter um TDAH, pode ter algum tipo de déficit que está ali dentro daquela sala. Então, se a gente trabalha com inclusão, que tem que estar lá dentro, então por que não trabalhar com as crianças o que é de fato isso e como encorajá-las a incluir, né? Porque quando eu também fico calada e não digo nada do que está acontecendo e aquela criança se manifesta de uma maneira que para os outros pode soar estranho e eu não esclareço o que de fato está acontecendo, eu termino abrindo caminho para mais preconceito, em vez de abrir um caminho para acolhimento. É isso. Eu quero agradecer, não sei se faltou alguma informação, mas acredito que a conversa tenha sido muito boa. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com você, tá, Marina? Pois foi um prazer estar com você. Quem quiser entrar em contato contigo. Pronto, tem o meu Instagram, né? É @psi Marina Buenos Aires, PSI Marina Buenos Aires. Lá a gente discute muita coisa, a gente tem inclusive um programa lá que é As Mães Sem Culpa. Ai, que tudo, hein? Né? A gente quero tem fazer parte dessas mães. É uma escola de parentalidade, né? Legal. A ideia é educar os pais para essa realidade de que a gente não precisa carregar essas culpas o tempo todo. Então, vocês vão ser muito bem-vindos.